E o meu objetivo nessa noite é conseguir transmitir pelo menos um pouquinho do que o Senhor tem falado conosco lá no monte e o que o Senhor tem nos proporcionado viver lá, a respeito da unidade da igreja. Amém? Então, partindo desse princípio aqui, onde Jesus Cristo nos dá esse direcionamento, essa instrução, esse mandamento, que os dois maiores são esses de amar a Deus e amar o nosso próximo. Eu quero tomar isso como base para a gente prosseguir aqui, amém? Eu vou lá para o capítulo 5 de Mateus, para a gente poder compreender um pouquinho mais aqui. Intercedam por mim, irmãos, para que eu consiga expressar pelo menos o mínimo que for, né, daquilo que Deus já está fazendo em nós, daquilo que Deus já está nos mostrando, iluminando. Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43, o Senhor fala o seguinte: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui nesses versículos, o Senhor está nos mostrando uma realidade muito maior do que é amar apenas o nosso irmão, né? Está nos mostrando uma realidade do que é amar os nossos inimigos. Aí a gente para pensar, será que a gente está amando de fato os nossos irmãos? Será que a gente está sendo verdadeiramente aqueles que carregam os fardos uns dos outros? Será que a gente está conseguindo realmente amar os nossos irmãos para que a gente tenha a capacidade de amar até os nossos inimigos? Para que a gente tenha a capacidade de orar pelo aquele que nos persegue? A gente crê que nós estamos vivendo o tempo onde está muito próximo da igreja ser perseguida. A igreja como um todo, né? Porque a gente sabe que tem muitas partes do mundo que já há perseguições aos cristãos. Mas a gente crê que a perseguição dos últimos dias está vindo com muita força sobre a igreja. E será que a gente vai ter essa capacidade de cumprir essa palavra dessa forma que o Senhor nos mostrou? E Ele não só falou, né? Aqui, primeiro Ele fala, e na cruz Ele nos demonstra, na prática. Ele fala para o Pai dele, Ele fala: Senhor, Pai, não impute a eles esse pecado, mas perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esse perdão que Ele deu lá na cruz do Calvário se estende a mim e a você. Porque aquele perdão lá foi para os fariseus, aquele perdão lá foi para os sacerdotes, aquele perdão lá foi para o rei Herodes, aquele perdão lá foi para os discípulos. Todos se dispersaram, todos o abandonaram. E aquele perdão lá se estende a nós até o dia de hoje. Será que nós temos essa capacidade de perdoar os nossos inimigos? Será que a gente tem essa capacidade, esse amor, essa realidade de reino, de olhar para os nossos inimigos? Nós vivemos uma situação muito inusitada lá no monte. Tivemos uma situação com a mulher, e essa mulher fez algo no nosso meio, e isso me acertou em cheio lá. E ontem, quando eu estava orando, eu comecei a orar e comecei a pedir para o Senhor vir, para o Senhor limpar o que tinha sido lançado, para o Senhor trazer a cura, para trazer o refrigério. E no meio da oração, o Senhor me perguntou assim, se eu era capaz de liberar o perdão para a vida daquela mulher. E na hora eu pensei assim,
Mas foi revelado, né, que é uma mulher má, que está fazendo coisas ruins. E naquela hora o Espírito Santo me quebrantou e eu entendi que não sou eu que julgo. Não sou eu que digo se ela merece ou não merece. Quem tem que mostrar se ela merece ou não merece é o Senhor, o justo juiz, e não eu. Minha obrigação é sim perdoar ela. Minha obrigação é sim orar por ela. E com esse quebrantamento, glória a Deus, eu consegui orar pelaquela mulher e liberar o perdão na vida dela, liberar o perdão pelo que ela fez. As irmãs aqui, que são mães, sabem que às vezes mexe com a gente, não é tão complicado quanto mexer com os nossos filhos, né? E de certa forma atingiu a Sofia. E ainda assim, o quebrantamento veio tão profundo, tão forte, que eu consegui orar pela vida daquela mulher. E eu pedi ao Senhor para alcançar ela, para libertar ela, para transformar a vida dela. Então, quando o Senhor me direcionou nessa palavra que mexeu muito comigo, porque quando a gente só lê, é uma realidade. Quando a gente vive, é outra realidade. E as escamas nos nossos olhos, elas precisam ser tiradas. Elas precisam cair de uma forma onde a gente consiga olhar para essa palavra aqui e não pensar assim que nós não somos capazes de cumpri-la. Que nós somos capazes. O Senhor nos capacita. Jesus, Ele nos deu o Espírito dEle, o Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que nos dá força, é Ele que nos leva nessa direção. Então, essa palavra ontem se fez muito forte no meu coração e eu compartilho ela com os irmãos porque às vezes a gente não consegue amar verdadeiramente os que estão do nosso lado. A gente não consegue interceder como a gente intercede pela gente mesmo e pela nossa família, pelos nossos irmãos, né? Quantas vezes a gente precisa que Deus venha e revele um nome. Quantas vezes a gente precisa que Deus venha e nos incomode de uma forma mais profunda para que a gente interceda realmente. Sendo que a nossa obrigação como igreja é um mandamento que o Senhor nos dá, né? Se Ele manda a gente orar pelos nossos inimigos, imagine pelos nossos irmãos, pelos que são a nossa família espiritual, pelos aqueles que precisam da graça e do suporte do Senhor, para que não caiam em tentação. Vou prosseguir aqui. Amém? Então, agora eu vou lá para a oração do Pai Nosso, para a gente conseguir entender. Aqui no capítulo 6 mesmo de Mateus. Aqui a partir do versículo 9. Por essa razão vós orareis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando ele fala Pai nosso, ele já está mostrando que não é individual a nossa oração. Ele já nos leva a entender aqui que não é o meu Pai. A gente vê tanta gente individualista hoje em dia falando meu Pai, não, Pai nosso. Jesus nos mostrou uma realidade nessa oração aqui, que não é eu, não é para mim, é nós. É Pai nosso. E aqui, em toda a oração, ele vai colocar tudo no plural. Isso precisa nos mostrar alguma coisa. Isso precisa nos levar à realidade de que nada que o Senhor me dá é para mim. Nada que eu recebo é meu. Nada é porque a Luana é boa. Nada é porque eu busco, porque... Não. É a igreja. É o corpo. É essa unidade. Então, aqui no final, ele vai falar assim que... Pois se perdoardes aos homens
as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, ele está nos mostrando um caminho excelente aqui através da oração. A oração modelo, a oração que ele nos ensinou. Ele mostra essa unidade e ele mostra que a gente precisa sempre perdoar as ofensas. Será que a gente tem praticado isso? Será que a gente tem perdoado os nossos irmãos de coração? Será que a gente tem liberado, né? Às vezes o irmão não está passando algo bom, não está vivendo um momento bom, e às vezes a gente espera que aquele irmão seja simpático, seja amoroso. Às vezes a gente não sabe a carga que o irmão carrega, e muitas vezes a gente leva isso para o nosso coração. Muitas vezes uma palavra que o irmão falou, a gente interpreta à nossa maneira, e a gente guarda isso, guarda um rancor. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a perdoar. O Senhor nos ensinou a carregar a carga uns dos outros. Então a gente precisa exercer isso, igreja. Eu sei que é uma palavra conhecida, eu sei que todos vocês já leram e releram, já sabem, mas a gente precisa enxergar isso com uma ótica diferente. Sabe? Porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala, mas o nosso coração está distante daquilo que a nossa boca professa. Muitas vezes é isso que eu e você fazemos. Muitas vezes a gente diz que a gente perdoa, a gente até ora e fala que a gente perdoa, mas e o perdão verdadeiro? E liberar, né? Aquele sentimento ruim, aquela mágoa. É para isso que o Senhor está nos chamando, sabe? Para viver a realidade do reino, para viver essa palavra, para sermos filhos de verdade. A gente está muito acostumado a ser servo, mas a gente precisa também sermos filhos. A gente precisa entender o que o nosso Pai quer de nós, o que Ele exige de nós, o que Ele está nos pedindo para esse tempo. A igreja está dormindo. A igreja está adormecida. Satanás tem saqueado a igreja de uma forma que eu acho que até agora a gente não tem total dimensão do quanto que a igreja tem sido roubada. O quanto esses princípios que estão aqui perderam a essência nas nossas vidas, na nossa consciência. A gente precisa de uma consciência despertada para a gente viver esses últimos dias. Porque a própria palavra de Deus nos diz que não vai ser fácil, né? A própria palavra de Deus nos mostra que nós vamos viver tempos terríveis. Lá em Timóteo, Paulo fala que os últimos dias sobrevirão tempos terríveis e nós já estamos vivendo. Se a igreja não tiver a unidade, se a igreja não tiver a comunhão, nós vamos perecer, irmãos. Nós vamos sofrer de tal forma que eu não sei se nem a salvação nós vamos alcançar. Porque aqui está falando que se a gente não perdoar, nós não vamos ser perdoados. Tem dimensão do que o Senhor está falando? Nessa palavra? Sabe, a gente tem perdido essa essência, esse temor pela palavra, esse tremor de olhar para ela e não ver só como mais uma palavra. O Senhor quer nos despertar para esse tempo. Que o Senhor estabeleça a unidade da igreja no nosso meio de uma forma vívida, de uma forma sobrenatural. Vamos continuar. Não vou abrir não, mas lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, o Senhor esclarece de uma forma muito nítida e notória que o reino ou a casa dividida não prospera, né? A gente sabe lá como é que é o contexto da história, que os fariseus dizem que ele está expulsando os demônios por Belzebu,
né? E ele diz lá que se fosse por Beelzebu, o reino das trevas estaria dividido. E ele nos mostra que o reino dividido não prospera. A casa dividida não prospera. Então, se o reino das trevas dividido não prospera, aquilo que só há mal, aquele lugar que só há trevas, que só há dissensões, imagina na igreja. Como que a gente vai prosperar? Como que a gente vai prosseguir? Como que a gente vai ser verdadeiramente uma casa de oração se a gente estiver dividido, irmãos? Se tiver divisão no nosso meio, a igreja nunca vai prosperar. É o próprio Senhor Jesus falando, é o próprio Senhor Jesus revelando o princípio. Lá em 1 João 4:20, diz que o que ama a Deus, o que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Está enganando a si mesmo. Será que a gente tem amado verdadeiramente? Como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus que a gente não vê? E diz que ama o nosso irmão? Diz que é impossível. É impossível a gente amar a Deus que a gente não vê sem amar o nosso próximo que está do nosso lado. É impossível a gente ter um amor fraternal e dizer que a gente tem o amor ágape, o amor de Deus. É impossível. A gente precisa desse amor. A gente precisa do amor ágape. A gente sabe que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo no momento que a gente verdadeiramente entrega a nossa vida para o Senhor. Mas quantas coisas prendem esse amor de ser manifesto? Quanto egoísmo ainda há em nós? Quanto ego elevado ainda há em nós que bloqueia esse amor de ser exalado, né? De ser demonstrado, de ser compartilhado? É impossível, meus irmãos, a gente amar a Deus e a gente não amar uns aos outros. É impossível. Aí, nós vemos algumas pessoas que elas querem colocar as velhas desculpas, né? E aí pega a palavra de Deus para embasar as desculpas e se isentar, né, da forma como o Senhor quer que a gente ame. Então, lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, vamos ler lá, por favor? Assim diz Yahweh: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. As pessoas usam essa palavra aqui para justificar a falta de unidade, para justificar a falta de amor, para justificar a individualidade. Eles usam essa palavra aqui para dizer que o próprio Deus está falando que o homem é maldito por confiar no homem. E não é isso que essa palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo aqui que a gente coloca a nossa confiança acima de Deus nos homens. A gente coloca a nossa motivação e a nossa força no que os homens podem fazer por nós. Isso é que é colocar de maneira indevida a nossa confiança nos homens. Agora, eu preciso confiar em vocês, vocês precisam confiar em mim. Como vai haver unidade, irmãos, na igreja se não houver confiança? Como que o nosso líder pode confiar um cargo a mim, a vocês, se não houver confiança? Como que ele pode nos delegar uma função aqui dentro da casa do Senhor, se ele não confiar em nós e nós nele? Nós temos visto o testemunho do apóstolo Robson, nós temos visto o testemunho dos ministros dessa casa. E como que a gente vai dizer que a gente não pode colocar a nossa confiança neles? Nisso que está sendo plantado, nisso que está sendo semeado? Isso é uma desculpa que as pessoas têm colocado para
Ficar no seu individualismo e dizer que não precisa congregar, não precisa dos irmãos, não precisa confiar em ninguém. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira que nos rouba. Isso é uma mentira diabólica que tem nos tornado individuais, que tem feito com que a gente não abrace os irmãos verdadeiramente, não coloque o nosso coração à disposição em amar, em confiar, em ajudar. Que essa mentira seja quebrada, que o Senhor desfaça essa mentira no meio da igreja. Nós precisamos sim uns dos outros. Nós precisamos sim confiar uns nos outros. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser uma igreja que a gente possa confiar que os irmãos estão orando pela gente, que a gente está orando pelos irmãos, que a gente verdadeiramente está sofrendo as aflições de Cristo. Que o Senhor quebre essa mentira do meio da igreja. Vou lá para o livro de Filipenses agora. Estou quase terminando, irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículos 2, 3 e 4. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses uns dos outros. Paulo aqui está falando, completai a minha alegria. Que gozo que ele tinha de ver a igreja unida. Que satisfação era essa que completava a alegria deste homem, de ver a igreja unida em um só espírito, em um só coração, em um só pensamento. Irmãos, isso precisa ser restaurado na igreja. Isso precisa ser devolvido a nós, na plenitude do que o Senhor delegou, do que o Senhor já nos deu. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, depende só de mim e de você. Depende da disposição do nosso coração de querer essa verdade. De rejeitar as obras das trevas. De rejeitar aquilo que tem nos prendido, que tem nos cegado, que tem nos abafado, que tem amarrado os nossos corações, que tem nos tornado individuais, achando que a gente pode alguma coisa sozinho. Sabe, quando Paulo fala aqui para os irmãos completar a alegria dele, é porque ele sabia o poder que a igreja tinha quando era uma só. Jesus disse que ele e o Pai são um, e ele orou para que nós e ele também sejamos um, a semelhança dele e do Pai. Então Paulo sabia muito bem o que ele estava falando aqui. Ele sabia muito bem a instrução que ele estava dando e o poder que isso tinha para a igreja realmente viver o reino na terra. Nós temos sido roubados e a igreja está fraca. A igreja está apática, porque essas verdades foram roubadas da gente. E a gente não enxerga na plenitude o que é ser igreja. Sabe? Que o Senhor gere dores de parto em nós, para que a gente possa sentir as aflições de Cristo, para que a gente possa verdadeiramente doar nossas vidas, não buscando os nossos próprios interesses, mas dando a vez aos nossos irmãos e buscando o interesse do nosso próximo em primeiro lugar.
Que essa palavra mexa com a gente de um modo que a gente não olhe para o nosso irmão mais com julgamento. Que a gente não olhe mais com... Qual é a palavra? Desconfiança. A gente desconfia demais uns dos outros. Que a gente possa confiar mais. Que a gente possa amar mais. Que a gente possa se dedicar mais, irmãos. Sabe? Esses dias lá no monte, o Senhor estabeleceu uma comunhão tão profunda, uma unidade tão profunda de oração, de quebrantamento no nosso meio, que só de falar eu já fico regozijando, sabe? É uma verdade tão palpável. Não tem mais como a gente olhar para as pessoas e tratar como antes. Não tem mais como a gente olhar para esse mundo e achar tudo normal. Não tem mais como a gente olhar para a nossa família, vendo eles perecendo, sendo cada dia arrastados para o inferno, porque se a gente não fizer algo, é para lá que eles vão. E a gente ser indiferente. Meus irmãos, se a gente não nos colocarmos na brecha, pelo menos para nós intercedermos, sabe, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nos entregarmos verdadeiramente a isso, a gente vai viver nessa cegueira aqui, a gente vai viver no individualismo, a gente vai querer viver achando que basta a nossa salvação. Não, não basta. Porque eu fui alcançada, já está bom demais. E os nossos familiares? E aqueles que estão perecendo aí fora? E as crianças que estão sendo afligidas, tragadas pelas obras malignas lá das trevas que... Desculpa. Onde o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas, dos pais. Os pais não têm olhos para enxergar o que está acontecendo com as crianças. Será que a gente vai se conformar com essa realidade? Será que nós não vamos fazer nada a respeito disso? Será que a gente vai ficar no nosso egoísmo, achando que está tudo bem, que está tudo normal? O Senhor nos chamou para sermos uma igreja triunfante. A igreja que governa. Reis e sacerdotes, esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos chamou, nos delegou. A gente não pode mais se conformar. Que o Senhor traga essa realidade no íntimo do nosso ser. Que Ele revele o poder da unidade no íntimo dos nossos corações. Que o Senhor nos dê unidade em todas as coisas. Que o Senhor nos dê a unidade na intercessão. Que o Senhor nos dê a unidade nos dons, porque o dom não é meu, o dom é para a igreja. Que o Senhor nos dê a unidade nos talentos. Que o Senhor nos dê a unidade na perseverança. Que o Senhor nos dê a unidade na fé. Que o Senhor possa nos fortalecer através dessa unidade. Uma última palavra só, irmãos. Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 14. Está intitulado assim, ó, na Bíblia King James. A oração do apóstolo pela igreja. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago, no íntimo, no profundo do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé
em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, repita comigo, por favor, irmãos, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Amém? Olha isso, irmãos. E assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. É em mim? É na Luana? É em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Que palavra, irmãos. Meu Deus, eu comentei com as meninas lá, com a missionária Luane, com a missionária Sara, com a pastora Rosana, quanto tempo eu li essa palavra e eu achava que isso era individual. Eu nunca, irmãos, diante de Deus, eu nunca li essa palavra, eu nunca vi no plural como eu vi agora. Eu nunca vi esse amor que vai ser revelado na profundidade, na altura, no comprimento, como uma coisa que só vai ser revelada para a igreja como um todo e não só para mim. Eu orava, diante de Deus, eu orava essa palavra aqui e eu pedia para esse amor ser revelado para mim. Não vai ser revelado só para um. Vai ser revelado na unidade, nessa unidade perfeita. Jesus, que o Senhor nos revele, nos dê essa profundeza dessa revelação no íntimo do nosso ser. Que possamos ser despertados para essa realidade. Meu Deus, nós estaremos arraigados e fundamentados em amor. É para a igreja, irmãos, é para nós. Que tomemos posse dessa palavra. É para a gente, é para o nosso tempo. O apóstolo Paulo enfatiza aqui para todas as gerações, é para a nossa. É para nós, é para as igrejas, é para a restauração, é para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, é para todos, é para a igreja de Cristo. É para a igreja, para a igreja que vai triunfar. Nós seremos triunfantes. Mesmo perseguidos, mesmo afligidos, mesmo passando por todas as perseguições, nós seremos triunfantes, porque naquele grande dia o Senhor olhará para nós e falará para nós, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Que o Senhor avive a nossa esperança e a nossa expectativa. Eu finalizo aqui, irmãos. Obrigada.